Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E serei hoje a professora de língua portuguesa de vocês do 7º ano. Antes de começarmos, queria lembrá-los que todas as nossas aulas estão no nosso canal do YouTube Educa Recife. Então, se vocês quiserem rever a aula de hoje e ver as outras aulas, entra lá, né? Mas vocês também têm um outro recurso, que é o nosso aplicativo Educa Recife, que eu imagino que vocês já tenham baixado. Caso não tenham feito ainda, vocês podem fazê-lo em todas as plataformas de... em todas as lojas de aplicativo, tá? Além disso, a gente vai colocar aqui o QR Code. Então, se você ainda não tem agora. Abra a sua câmera, aponte para o QR Code e baixe o nosso aplicativo. Isso por quê, Camille? Por que baixar o aplicativo? Porque, além de todas as aulas, a gente ainda tem o quê? A ferramenta do chat, que permite essa interação, o que faz a nossa aula mais divertida. E hoje quem faz meu chat é a nossa queridíssima professora Viviane Santos, que vocês já conhecem, então vamos dar um oizinho para ela lá. Oi, gente, eu já tô aqui, ó, prontinha e preparadíssima para a interação com vocês ao longo dessa aula maravilhosa sobre lendas. E aí, prontos para conhecer mais um pouquinho sobre esse gênero textual narrativo? Vamos embora, né? Então, como a professora Viviane já disse, a gente hoje vai estudar um pouco mais sobre as lendas, que é um gênero que a gente já tá vendo, né? E aí, vocês lembram o que é uma lenda? Sim, não, talvez. Antes de dar um conceito, vamos fazer um exercício de imaginação, tá certo? Então, eu vou colocar aqui uma situação fictícia e a gente vai imaginar junto se a gente consegue entender o que é esse gênero textual. Não só esse, como outros. Então, vamos lá. Ó. Vamos... Por algum motivo, o slide está sem o texto, mas eu vou contar a historinha aqui oralmente, tá? Então, assim, era uma vez um grupo de pessoas, lá no iniciozinho do tempo, sabe? Há muitos e muitos e muitos anos atrás. E eles estavam vivendo suas vidas, até que um dia, alguma coisa misteriosa aconteceu com as nuvens. E o que é que foi que aconteceu com as nuvens? Elas ficaram cinza. E o céu ficou escuro. E o que é que aconteceu, gente? O que é que acontece quando tudo fica cinza e escuro? As nuvens. Acontece o quê? A chuva. Só que para eles era a primeira vez que eles viam a chuva. Então vocês já pensaram? Vocês lembram qual foi a primeira vez que vocês viram a chuva? Como é um fenômeno fascinante. E aí eles ficaram impressionados com isso. Quando tudo passou, eles contaram a história para as outras pessoas do seu povoado, que não tinham presenciado. Mas como foi que eles fizeram isso? Tentando dar uma explicação para um fenômeno que não... para o qual eles ainda não tinham uma explicação. Então, como que a gente pode explicar algo se a gente não sabe como fazê-lo, se é algo tão novo, algo quase místico? Como? Eles explicaram inserindo elementos o quê? Elementos fantásticos, elementos maravilhosos, tentando dar uma explicação a esse fenômeno para o qual eles ainda não tinham um conhecimento para buscar uma informação realmente científica, digamos assim. E aí, ó, quando foi repetir e perpetuar a história, esse homem-memória, que a gente já falou um pouquinho da figura do homem-memória, lembra? Que é aquela figura que guarda em si as mitologias de seu povo. Então, quando ele foi repetir a história da chuva, ele já adicionou outros elementos, algo fantástico, algo poético. Por quê? Para que aquilo se perpetuasse. Aí eu pergunto para vocês. Vocês acham que eu estou falando de lenda ou eu estou falando de mito? Quando eu conto essa história de um povo criando uma história para mostrar sua gênese.
Vamos ver a definição de lenda e de mito e a gente conversa, tá? Ó, as lendas são relatos de eventos históricos e pessoas da antiguidade. Por isso, possuem base em determinado momento histórico. Porém, essas histórias são distorcidas ou exageradas, recebendo um ar, o quê? Fantástico. Mas as lendas também têm uma outra interpretação, né? Lenda é uma palavra que vem do latim, legenda, e pode ser entendido como tudo que deve ser lido. Na verdade, a teoria de legenda quer falar isso, né? Por isso é que as histórias sobre a origem de alguma coisa importante para os povos também são chamados de lenda. Então, se por um lado eu preciso ter esse fator histórico, esse fator de ter um rastro ainda, né? Algo factível em meio às invenções, às partes mais fantásticas, eu também tenho essa interpretação de que a lenda pode ser justamente algo que conte a origem de algo que seja importante para o povo. E hoje a gente vai ler uma lendazinha muito bonita, muito interessante, que fala realmente sobre algo que é importante para o nosso povo, né? E aí, quais seriam os exemplos dessas lendas importantes para alguns povos? As lendas indígenas ou até as histórias dos santos, que na Idade Média recebiam esse nome de legenda. Por quê? Porque era algo que precisava ser lido. Então, a lenda, ela tem esse caráter de uma sabedoria daquele povo, é um conhecimento passado, é algo que precisa ser lido, ser sabido. Porque eram consideradas histórias que deveriam ser lidas para todo mundo. Então, histórias que todos deveriam aprender, todos deveriam saber. Já o mito são histórias fantásticas, geralmente com figuras sobrenaturais, como deuses e monstros, que servem para explicar certos fatos por meio de metáforas e simbolismos. Eu sei que quando a gente para pensar assim, a gente pode considerar conceitos muito próximos, né? Mito e lenda. A gente tem em comum o quê? Alguns elementos fantásticos, essa questão de explicar o inexplicável, de buscar a origem de um evento que a gente não tem realmente ainda uma explicação científica, digamos assim. Mas aí, para a gente pensar um pouco, eu trouxe alguns critérios, digamos assim, que podem fazer com que a gente consiga entender melhor essa diferença. Mas antes, vamos dar uma passadinha no chat para ver se vocês estão falando alguma coisa, tá? Oi, gente, vocês estão aqui falando, tem um monte de gente, viu, professora, acompanhando a sua aula, eles estão achando muito interessante. Eu acho que é importante frisar a diferença entre a lenda e o mito, né? É importante falar também que a lenda, ela como vai ser transmitida oralmente, assim como outras histórias que são transmitidas dessa forma, elas sofrem alterações, né? Porque toda vez que a pessoa conta alguma história, a gente mesmo, né? Quando a gente está contando, assim, uma história que aconteceu para diferentes pessoas, a gente conta de forma diferente também. A escolha lexical, ou seja, a escolha de palavras, a ordem que a gente coloca a narrativa. Então, esses fatores que são do contador também vão influenciar em como a lenda chega para a gente nos dias de hoje, porque a lenda não é um negócio recente, né? Não é uma coisa que surgiu na década passada. Então, elas perduram durante bastante tempo e vão sendo recontadas de formas distintas, a depender do povo, a depender da cultura. Tá certo? Esse ponto que a professora Viviane levantou é essencial, inclusive porque isso a gente já falou um pouquinho na aula sobre conto popular, que é as narrativas orais, elas perduram porque são orais. E como não estão fixadas em um espaço, em um suporte, como, por exemplo, histórias escritas, elas sofrem essas modificações. Modificações por quê? Porque cada contador ele vai reter aquela parte essencial e é importante que a gente frise que, embora possa haver diversas versões sobre uma mesma lenda ou até sobre o mesmo mito, a gente tem elementos que permanecem, que seriam exatamente essa parte essencial. Talvez a moral, talvez algum detalhe que seja realmente essencial. E eu acho que vocês lembram que eu já falei uma vez que a memória é impossível que a gente consiga decorar e repetir tal qual. A memória, ela é limitada e ela não é infalível, né? Eu sempre digo que se acontecer alguma coisa aqui, por exemplo,
Vamos pensar em coisas boas, né? Que eu sempre dou exemplos de coisas ruins, mas vamos dizer que unicórnios entrassem nessa sala, de repente. Eu lembrarei de um jeito, Anderson de outro e a professora Vivi de outro. Bia e Billy da produção de outra maneira. Por quê? Porque mesmo que a gente compartilhe a mesma experiência, a gente quando recorda e narra, o simples ato de narrar faz com que a gente reordene e a gente perceba os elementos de maneiras diferentes. E aí é que entra a ficção. E aí a ficção ocupa esse espaço, as lacunas da memória, que são impossíveis de serem retidas em sua completude. Então, quando a gente tem esse movimento de você passar a cultura oralmente, não é importante, essas diferenças não são importantes, não são ruins, não tornam a lenda menos valorosa. Só mostra como ela conseguiu ser perpetuada. E aí vamos olhar agora as características entre mito e lenda, tá? As diferenças. Então, ó, há evidência de que houve de fato, ou algo parecido, algo semelhante? Há alguma evidência histórica, algum rastro? Se sim, a gente está falando de lenda. Então, as lendas, sim, nas lendas há uma evidência, mesmo que elas não sejam substanciais, né? Mesmo que elas sejam muito frágeis. Isso por quê? Porque se a história se repetiu tanto, provavelmente há algo de verídico ali. Enquanto no mito, não. No mito não há uma evidência. O contexto histórico, a lenda é baseada, em geral, em algum contexto histórico. Agora, lembrem, gente, que eu estou falando, nesse caso, da lenda que tem um pezinho na história, não necessariamente daquela lenda de origem, tá? E o mito, ele pode ter origem em acontecimentos históricos, mas a gente não tem uma identificação desse rastro histórico na lenda, na narrativa. Perdão, gente, na lenda não, no mito, na narrativa mitológica, tá? Fato ou ficção? A lenda geralmente é baseada em fatos históricos que são distorcidos ou exagerados. Eu acho que distorcidos foi uma palavra equivocada aí. Na verdade, eu queria dizer que eles são o quê? Eles são manipulados, né? Porque a verdade é bastante manipulável também. Ou exagerados, enquanto o mito pode ser inspirado por um momento histórico, mas o seu conteúdo é puramente ficcional. Então, eu não tenho realmente um rastro de verdade ali, né? As personagens da lenda são pessoas ou acontecimentos notáveis da história. De novo, eu estou falando aqui da lenda, nessa acepção de ter esse rastro histórico, de ter esse fundamento em algum acontecimento tão longínquo que já passou por diversas, que já foi repassado oralmente por tantos povos, por tantas pessoas, que meio que se torna cada vez mais fantasioso, né? E vai perdendo um pouco essa ligação com a realidade, digamos assim. Enquanto que o mito, a gente tem deuses, seres e reinos sobrenaturais, além dos heróis. Joia? O que significa, né? A palavra lenda deriva do latim legenda, que significa história ou coisas para serem lidas. Enquanto que mito vem da palavra grega mitos, que significa pensamento, história ou discurso. E o mito é exatamente isso, né? Esse discurso simbólico para explicação e para justificativa de certas coisas. Enquanto que a lenda é sobre o que é, né? A lenda é principalmente sobre atos heróicos, mas também pode ser sobre o bem e o mal. E, relembrando, pode ser o quê? Sobre a gênese das coisas, de elementos e fatores essenciais para determinado povo. Enquanto que o mito geralmente busca explicar fenômenos naturais por meio de simbolismos e metáforas. E aqui eu tenho 2 exemplos de lenda, que é a lenda de Robin Hood ou a lenda do Rei Arthur, que são exemplos de lendas históricas, tá? Então, a lenda, eu não sei se vocês conhecem, então eu vou explicar aqui rapidinho. O Rei Arthur, em tese, teria sido um rei bretão, antes, em algum momento do comecinho da Idade Média, e que teve uma távola redonda repleta de cavaleiros nobres, honrados, que saíam em aventuras cavaleirescas. Inclusive, essa lenda ela ganha muito corpo em meados da Idade Média, se não me engano, no século XV, quando a gente tem a publicação de novelas
do círculo arturiano, contando essas aventuras. Então, uma das aventuras mais famosas e mais importantes é justamente a busca do Santo Graal. E o Robin Hood seria essa figura, também, acho que, se não me engano, localizada em meados da Idade Média, que roubava dos ricos para os pobres. Ele, na verdade, é contemporâneo, digamos assim, de João Sem Terra, que foi um dos reis ingleses mais cruéis que já existiram, tá? E o mito, eu tenho a caixa de Pandora e o mito da criação do mundo. A caixa de Pandora é uma explicação mítica para, digamos, as mazelas do mundo. Pandora recebera uma caixa com, acho que 7, não lembro, um número X de desgraças humanas, digamos assim, e uma coisa boa. E foi instruída a não abrir a caixa. Mas Pandora, curiosa, espiou a caixa. Quando ela abre a caixa, as coisas ruins saem. E ela, assustada, fecha, antes de sair a única dádiva, né, que seria a esperança. Então, é um modo simbólico de você explicar a natureza não muito boa do homem ou da sociedade, né? Enquanto que o mito da criação do mundo, a gente vai pensar em titãs, em Gaia, que era a Terra, e aí a gente tem uns outros titãs e como eles foram criando o mundo. Deu para compreender que nas lendas a gente tem algum rastro histórico. O rei Arthur provavelmente não foi de fato um rei, mas alguns elementos como Uhtred sendo seu pai e Graine são personagens históricos, são personagens que realmente se tem alguma evidência. Robin Hood, eu falei, né, do rei João Sem Terra, que era filho de Henrique I, um dos últimos filhos. E aí a gente tem o quê? Elementos históricos que provavelmente fazem com que a gente creia que houve sim alguém, talvez não tão heróico, talvez não tão nobre, mas que deu uma perturbada ali no reinado de João Sem Terra. Tá? E aí, as lendas são histórias que podem incluir elementos fantásticos. E o que seriam esses elementos fantásticos? Esses elementos que destoam do que a gente entende como realidade. Então, quando a gente tem, por exemplo, deuses e fadas e criaturas sobrenaturais, a gente está falando de elementos fantásticos. Mais sobre humanos. Mas presume-se que tenham base em fatos históricos e mencione pessoas ou eventos reais. Um fato histórico se transforma em uma lenda quando a verdade é exagerada, dando características especiais às pessoas ou fantasiando acontecimentos. Por exemplo, nelas, as figuras históricas podem ter qualidades sobre-humanas ou extraordinárias. Voltando, por exemplo, ao exemplo da lenda do rei Arthur, ele se torna rei porque, em tese, ele consegue tirar Excalibur, uma espada mítica, uma espada importantíssima, ele consegue tirar da pedra. E só conseguiria tirar ali quem fosse a pessoa honrada, a pessoa correta, que puxasse ali a Excalibur, e esse dono da Excalibur seria o rei Bretão. Né? Então, é como se ele cumprisse até uma profecia. Além disso, eventos reais podem incorporar elementos falsos, como um sábio ou uma cartomante avisando um herói sobre eventos futuros. E por quê? Porque essas inserções auxiliam na narrativa. Vocês lembram dos elementos da narrativa? A gente precisa ter o quê? Um conflito, o clímax, os personagens. Então, quando a gente insere, por exemplo, um mago, como o mago Merlin, no caso de Arthur, ou a gente insere um sábio, ou a gente insere esses elementos, são elementos auxiliares da narrativa. Porque é como se marcasse na história, a gente sabe que Arthur vai puxar ali porque havia um mito, porque Merlin acreditava nele. E aí você tem essas inserções que facilitam, na verdade, a contação da história. E, tendo em vista que as lendas são gêneros orais, é importante que se tenham esses recursos, né? Apesar das características das pessoas, particularmente dos heróis, não poderem ser provadas ou serem mesmo falsas, as lendas ainda têm alguma base na verdade. Por isso, podem ser colocadas em um contexto histórico. E aí, de novo, um exemplo clássico são as histórias de Robin Hood. Na história, Robin Hood é um fora da lei, conhecido por roubar dos ricos para dar aos pobres, que teria vivido na Inglaterra durante o século XII. E aí, quando eu falo do rei Arthur,
são histórias que teriam sido baseadas em um verdadeiro líder britânico. Sua existência, no entanto, ainda é um tema de debate entre os historiadores. Por quê? Porque faltam evidências. E por quê? Porque há uma distância temporal considerável, né? E a gente não consegue recuperar tudo. E aí, vamos descobrir agora uma lenda, na verdade, de origem, uma lenda dos povos originários, né, do Brasil, sobre a macaxeira. Vocês já pensaram que há, de fato, uma lenda para explicar a existência da macaxeira? Que é um alimento super cotidiano, que é um alimento que a gente tem como base na nossa cultura, na nossa culinária, né? Da macaxeira a gente consegue diversos produtos que a gente consome diariamente. E eu creio que seja realmente um fator identitário muito forte entre nós brasileiros. Então vamos lá? Olha só. Mani era uma indiazinha muito estimada pela tribo Tupi onde vivia. Ela era neta do cacique e a gravidez de sua mãe foi motivo de tristeza para o chefe da tribo. O pajé de uma aldeia tem um sonho com uma planta desconhecida e sabe que é uma profecia. Por meio desse sonho, o pajé conseguiu acreditar na filha. Certo dia, pela manhã, Mani foi encontrada morta por sua mãe. Ela simplesmente tinha morrido durante o sono e, mesmo sem vida, apresentava um semblante sorridente. Triste com a perda, sua mãe enterrou Mani dentro de sua oca e suas lágrimas umedeciam a terra, tal como se estivesse sendo regada. Então, veja, o que a gente pode até agora entender, né? Aprender como características. A gente não tem uma marcação de um tempo muito preciso. A gente sabe que é um tempo passado, mas não é preciso. A gente tem o quê? Personagens, embora poucos personagens. E a gente vai tendo, nesse caso, uma narrativa bastante envolvente, né? Que vai contando a origem da macaxeira de Mani, como é que ela vai virar uma macaxeira. E aí, deixa eu ler aqui. Dias depois, surgiu uma planta no local onde Mani havia sido enterrada. E sua mãe começa a cuidar da planta. Certo dia, a mãe de Mani decide cavar o espaço para tentar rever a filha, mas encontra a raiz da planta, a mandioca, que é a junção dos nomes Mani e Oca, que é lugar. Então, de um jeito muito simbólico, é interessante a gente ver que houve uma explicação, uma narrativa tentando contar a origem de um elemento essencial para aquele povo, não é? E aí, aproveitando que estamos falando sobre narrativa, vocês já ouviram falar do Ensine? Se não, vamos conhecer um pouquinho do que é, ó. O Ensine, que é o Encontro Municipal de Audiovisual na Educação, surgiu com a finalidade de valorizar, divulgar e expor as experiências e os trabalhos audiovisuais realizados por docentes e discentes, então alunos e professores, da Rede Municipal do Ensino de Recife e também de outras escolas fora dessa. Atualmente, o Ensine já é um evento de referência, sendo o maior evento de audiovisual na educação mundial do Brasil em número de públicos e produções. Então vamos conhecer mais o Ensine pelas palavras de Kilson, que foi quem realmente idealizou esse projeto. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Kilson Stelfran, coordenador do CETCine, setor de cinema e audiovisual na educação do Recife. Estou hoje aqui para falar para vocês a respeito do Ensine. Isso mesmo, o Ensine. Mas o que será o Ensine? O Ensine é o maior evento de audiovisual das escolas públicas municipais do Brasil. Isso mesmo, é um evento daqui, da gente do Recife, criado e idealizado pelo CETCine e realizado pela Secretaria de Educação. Bem, esse ano a gente vai para o quarto Ensine, isso mesmo, o quarto evento. Mas, devido à pandemia, teremos um evento virtual. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho a respeito do Ensine, vocês entram no site Ensine, escrito assim, ó, como está aqui na minha camisa, EMCINE, ensine.educ.rec.br, e lá vocês vão ter várias informações, fotos dos eventos anteriores e muito mais, tá, gente? Também, através do site, vocês poderão entrar na aba Inscrições e lá vocês poderão ver a quantas categorias vocês podem concorrer. Isso mesmo, vocês, estudantes da Rede Municipal do Ensino do Recife, e os professores. Nós temos aí as categorias audiovisuais, como animação, Minuto Lumière, Conta o Conto, videoclipe,
documentário, ficção e novas categorias para você que gosta aí das redes sociais, daqueles vídeos que a gente faz para aquelas conhecidas redes, sabe? Os vídeos de um minuto e um pouquinho, podem ser vídeos engraçados ou não. Você também pode concorrer aí com o seu vídeo no Ensine ao troféu SETcine de audiovisual, tá? Então, se inscreve lá. Além disso, vamos ter competição de hip hop. Você pode mandar o seu vídeo aí de hip hop, meta reciclagem e fotografia. Entrando no site, aquele que eu falei para vocês, que vai estar aqui novamente aqui, ó, tá? Você entra em inscrições e lá tem todos os regulamentos para vocês se inscreverem e participarem desse evento que vai ser muito legal. A gente também vai ter atrações musicais, nós vamos ter palestras aí com pessoas bem interessantes. E para você, professor, tem uma novidade. Nós vamos ter o primeiro fórum SETcine de audiovisual aí dentro do Ensine, certo? Então, quando vai ser o evento, Kilson? Vai ser em dezembro. Fica atento às datas, vai ser tudo virtual, ok? Eu espero por vocês lá. E aí, gente, se animaram? Porque ó, vocês podem produzir diversos materiais. Então, a gente tem o quê? Vocês podem contar um conto, vocês podem aproveitar as habilidades das dancinhas, das redes sociais, vocês podem submeter fotografias, vídeos. Que tal vocês entrarem no site do Ensine, lerem tudinho e quem sabe dar asas às vossas imaginações e criatividades, certo? Para casa, eu queria que a gente imaginasse a história que o Homem Memória contou sobre a chuva. A gente cria o quê? Uma historinha fictícia, mas tentando pensar qual seria a explicação. Qual seria a explicação que vocês dariam caso vocês vissem a chuva pela primeira vez? Então, se vocês fizerem, coloquem no nosso Padlet. É só entrar aqui pelo QR Code, tá certo? E aí, vamos voltar aqui para a professora Vivi se despedir de vocês, porque nossa aula, infelizmente, acabou, né, gente? Então, vamos lá. Vamos dar um tchauzinho para ela e eu já volto. Professora Camille, foi uma alegria fazer esse chat. A gente teve muita gente conversando também. Um abraço especial para a Escola Luiz Vaz de Camões. Tem muitos alunos aqui dessa escola, então foi uma alegria. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Cheiro. Gente, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. E eu espero que vocês tenham aproveitado, gostado. E a gente se vê na próxima aula, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa os comentários nos vídeos do YouTube, a gente responde, tá certo? Um beijo e até a próxima.